conflito no Oriente Médio, os Estados Unidos e a Espanha voltaram a se desentender hoje sobre a guerra no Oriente Médio nesta quarta-feira. Nosso editor de internacional, mais uma vez, para nos explicar por aqui. E qual foi o motivo da discussão entre os dois países, que não é o primeiro desentendimento, né? Começou ontem, Thiago, e se estendeu hoje. O que aconteceu ontem? Os Estados Unidos ficaram revoltados com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, que negou o uso de 2 bases militares espanholas para que os caças norte-americanos pudessem realizar as operações militares contra o Irã. Que bases são essas? A gente tem aqui no nosso telão para trazer um mapa mostrando o ponto dessas 2 bases. Uma base naval, que é a base de Rota, que fica ali na cidade de Cádiz, e a base aérea de Morón, que fica em Sevilha, também no sul da Espanha, pertinho de Portugal, e ao meio do caminho entre os Estados Unidos e o Irã. O Irã é um país que fica muito longe dos Estados Unidos, então para você conseguir manter uma movimentação de aeronaves intensa, para que essas aeronaves também não fiquem muito expostas em porta-aviões próximos ali do Irã, o ideal é realmente o apoio de bases militares espalhadas pela Europa. Existem algumas e a Espanha negou a presença norte-americana nessas 2 bases aqui. Isso foi ontem. O presidente Donald Trump ficou muito revoltado e falou: então a gente vai cortar as relações comerciais com vocês. Ordenou o secretário do Tesouro Scott Bessent a romper as relações comerciais entre os dois países, apesar do superávit comercial dos Estados Unidos com a Espanha, que já dura 4 anos consecutivos. No ano passado foi de mais de 4 bilhões de dólares, inclusive. Hoje, a Casa Branca, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou que a Espanha havia concordado em cooperar militarmente com os Estados Unidos. Aí o governo espanhol ficou sabendo disso e falou: o quê? Não, a gente não concorda coisa alguma. E ficou esse impasse novamente. Quem deu essa declaração foi o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Álvarez, que é o responsável por toda essa parte da diplomacia e que já falou: nós não vamos participar desse conflito. Uma posição que foi elogiada, inclusive, pelo governo do Irã e que gerou também uma repercussão vinda de Israel. O governo de Israel falou: olha só, o Irã está elogiando vocês. Vocês acham isso um bom sinal? E o primeiro-ministro Pedro Sánchez falou o seguinte: a nossa posição se resume a 4 palavras: não à guerra. No caso em espanhol, no a la guerra. Então, esse é o grande problema hoje entre Estados Unidos e Espanha, que voltaram a se desentender. Quem pode salvar os Estados Unidos nesse caso? O governo de Portugal, que autorizou o uso de uma base militar na região dos Açores, no arquipélago dos Açores, para os Estados Unidos, mas sob algumas condições. E o primeiro-ministro Luiz Montenegro falou: as condições são desde que essas aeronaves atuem em operações defensivas ou de represália, alinhadas com o direito internacional, e não para atacar indiscriminadamente o território iraniano. Se os Estados Unidos vão cumprir com isso, é outra história, mas mostra que há um certo descompasso entre a política norte-americana, a decisão dos Estados Unidos de entrar em guerra, e aquela visão que os europeus têm disso tudo, até porque alguns mísseis balísticos iranianos teriam capacidade de atingir o território europeu. Não Portugal e nem Espanha, esses já ficam um pouquinho ali fora do lastro desses mísseis. As ogivas não chegariam até lá, mas alguns países um pouco mais ao leste da Europa poderiam acabar sendo atingidos. O Emmanuel Macron, por exemplo, já tem se movimentado, né? Ele estendeu o guarda-chuva nuclear da França para todo o continente europeu. E aí a gente fica nessa briga entre Estados Unidos e Europa, e Irã e Israel e muitas outras partes do mundo, Thiago. Pois é, só estresse internacional, né? Só estresse para todo mundo, até para os jornalistas, Thiago. Sem dúvida, imagino. Bom, então bom descanso para você. Obrigado, até amanhã, hein?